A ABJOB começando nesta segunda-feira. Hudson Carvalho, tudo bem? Bem, Gustavo, um prazer estar aqui com você novamente. Mais uma segunda-feira, nós juntos com a nossa audiência, que não deixa de nos acompanhar sempre, né? É isso daí, né? E mais uma vez naquela sequência sobre o ESG, que a gente já começou, falamos de governança. Exato. E agora a gente vai falar de inclusão, né, Hudson? Vamos falar de inclusão, que está mais próximo do S, do S do social, né? Mas é interessante, né, Gustavo, ouvir tua observação, porque quanto assunto tem dentro do ESG, né? Sim. Quanta coisa, né? Perspectivas diferentes a gente já tirou daqui, não é? Quanta coisa. E é inegável, né, Gustavo, que não se faz negócios hoje sem que você considere esse universo, seja do meio ambiente, seja do social, sejam as regras de governança. De alguma forma, os negócios estão ligados a esse universo, né? Não se faz negócio realmente fora desse, sem considerar essas questões hoje, né? É uma conscientização para poder correr atrás de anos de negligência sobre esses assuntos que são tão importantes, Hudson, você acha? Eu acho que é, sim, Gustavo, mas é como se fosse um meia-culpa, talvez, de olhar para um passado onde a gente não deu tanta atenção a essas coisas, né? Vou dar um exemplo que talvez sensibilize mais a gente aqui, a nossa conversa, quem nos acompanha também. Você tem vamos dizer, se nós tivéssemos tomado mais cuidados lá no passado, né, ao usar os recursos e os meios de produção de forma mais adequada, nós teríamos, enfim, conseguido, lógico, talvez com um pouco menos de velocidade, mas nós teríamos conseguido dar o progresso que as indústrias tiveram, tal, sem vamos dizer, puxar tantos recursos naturais assim, né? Alguém dirá, mas não tinha tecnologia para isso. Não tinha, mas nós também ficamos confortavelmente instalados, né, nessa condição. Vamos tirando tudo aí, água, minerais, etc., da maneira que nos convinha e fomos fazendo sem muita preocupação, como se fosse um recurso infindável. E não é. Né? E aí, quando a água se aproxima do pescoço... Exato, aí a gente acaba tendo que tomar esses cuidados, aí veio toda essa preocupação, aí legislação, aí não sei o que, tal. Isso aconteceu no meio ambiente. No social não é muito diferente, né? Países como o nosso sentem muito mais, porque a questão social, aí as desigualdades são muito maiores, então a gente sente mais seguramente do que em outros lugares, mas aí vem o mesmo caminho praticamente, né? Você é obrigado a colocar legislação para regular o tema, para obrigar determinadas ações, normatização, o próprio mercado cobra que as empresas tomem ações nesse sentido, né, o sentido social, e aí a governança empacota tudo isso e tal. E é justamente uma das coisas, Gustavo, que me incomoda, para ser bem honesto, sabe? Você falou de inclusão, né, que é o nosso tema de hoje, voltando a ele. Me incomoda um pouco o fato de a gente ser obrigado, vou colocar muitas aspas nesse obrigado, né, a tomar então as iniciativas de inclusão porque a legislação nos obriga, porque a norma tal, XPTO qualquer nos obriga, ou porque o mercado força, né, nem que seja para um ganho de imagem, que seja a gente fazer essas coisas. E incomoda. Por que me incomoda? Porque nós somos absolutamente iguais. Né? Todos iguais. Você, quem nos acompanha, sim. Somos, né? Então, que a cor da sua pele, a religião que você professa, as suas opções de vida, em que campo for, enfim, não interessa. Você é um ser humano, tá certo? Eu tenho que te enxergar. Não preciso concordar, tá certo? Mas eu tenho que te respeitar, te entender, você da mesma forma a mim, e nós seguimos juntos. A mesma coisa vale também vou colocar bastante aspas, para as deficiências de qualquer natureza, sejam físicas, emocionais, intelectuais, não interessa. Temos que incluir, lógico, mas na minha visão, isso devia ser um movimento natural, onde a gente, da mesma forma, né, entende o que está acontecendo com o outro, seja a deficiência que for,
ver no mundo do trabalho onde é possível encaixar aquelas possibilidades de trabalho que a pessoa tem, e aí então a gente segue com ela trabalhando. E no final, e só no final, se realmente não houver jeito de dizer, olha, não há como essa pessoa ser inserida, aliás, no mercado de trabalho. Bom, aí então a gente tem que assisti-la de alguma forma, porque, enfim, não vai deixar a pessoa ao léu aí, né? Então aí tem que ter alguma providência e tal. Mas não antes, sem tentar incluí-la de alguma forma. A minha discordância é que isso deveria ser um ato natural, uma sequência natural. Mas não é, e aí nós somos obrigados a ter lei para isso, norma para que norma, não sei o quê. Afinal, a gente não é ser humano, né? Então, se pegar o meu DNA e o teu e fizer uma análise, vai dar 99,99, dá um monte de 9, e dizendo que nós somos iguais. Sim. Então, por que a gente, ao invés de focar naquilo que nos aproxima, que são as nossas igualdades, a gente foca nas diferenças, naquele 0,00001 que nos diferencia? É estranho isso, né? É isso que me incomoda. Mas aí a gente volta a falar, Hudson, dos anos que não seriam nem negligência, que eu acho que seria algo mais grave, que a gente beira ali o racismo, a misoginia, e mesmo com as normas é bem difícil recuperar esse tempo. A gente percebe hoje que as mulheres elas têm uma dificuldade ainda para ter um salário equiparado ao do homem, mesmo com posições semelhantes. O negro também tem dificuldades para se inserir e ter um salário justo e se inserir no mercado de trabalho. A mulher preta, ela está na categoria que recebe ainda menos por ser preta e mulher. Quer dizer, mesmo com todas essas normas, ainda é difícil correr atrás do prejuízo de tantos anos que não é negligência. É algo mais grave, né, Hudson? Eu acho que mais grave, sim, mas é isso mesmo que você está dizendo. A gente está pagando a conta por tantos anos de ter deixado para lá, seja por negligência ou por seja o que for. Nós estamos pagando a conta agora. Né? E, enfim, mas veja, o meu ponto, eu vou ser até chato em insistir, mas é cavar um pouco mais e entender as razões, né, cara? Eu não entendo que a gente como ser humano, foque nas diferenças e não o natural não poderia ser isso, né? Porque a única coisa que nos diferencia, se é algo que nos diferencia, ainda que fisicamente a gente seja absolutamente igual, é a nossa forma de pensar. Então, é a nossa mentalidade a respeito de algo, né? A formação do nosso pensamento a respeito de algo que nos diferencia. Bom, então, se é só isso, o que está faltando? Bom, falta uma certa dose de empatia, até de humildade, né? Para se colocar no lugar do outro e dizer, escuta, por que você pensa assim? O que te levou a pensar assim? Aí eu te escuto, te ouço, né? De verdade, não de uma maneira assim desinteressada, mas verdadeiramente querendo te entender. E aí você me ouve também, e a gente conclui coisas. E no fim, é muito provável, se a gente seguir esse caminho, que a terceira ideia, que não é a minha, que não é a sua, mas uma terceira que nós tiramos aqui dessa nossa discussão, seja muitíssimo melhor do que o que eu tinha concebido inicialmente, muitíssimo melhor do que o que você tinha concebido também. Então, fruto o quê? Dessa nossa interação, quando nós aí nos despimos de orgulho, de ego, de tudo, e aí a gente parte para isso. E aí fica legal. E aí tento reforçar pelo menos o meu argumento do início. Falo, mas se era só isso, por que a gente não faz? Né? Você vê hoje as equipes de RH, os profissionais de RH que estão nos acompanhando, vão poder aí conferir o que eu estou dizendo. Existe um movimento de um termo que eu até não gosto muito, que é o RH tem que ser humanizado. Mas é óbvio que tem que ser humanizado. Pô. Quem nos autorizou, seja em que tempo foi lá no passado, a não ser humanizado? Não é? Sim. Que os nossos processos não tivessem a pessoa no centro e as suas considerações. Né? Agora,
isso acontece em grande parte porque a gente cedeu ao desequilíbrio onde as necessidades da organização sejam maiores que as do indivíduo. É óbvio que a organização não é, a maioria delas pelo menos, não é sem fins lucrativos, não é não é feita para a caridade, ela é feita para gerar negócios e lucro e resultado. Exato. Sim, isso. Agora, se eu faço isso de uma maneira que eu fiz lá no passado como o meio ambiente, achando que o recurso humano é infindável, eu vou cair no mesmo problema de ele se esgotar, como a gente está vendo na questão ambiental agora, né? Então, qual é a minha tese nesse ponto? Se eu não tiver uma composição adequada para o trabalho, que considere você de uma maneira integral, o que eu estou chamando de maneira integral, né? É respeitar as suas necessidades sociais, você tem família, tem amigos, tem que ter tempo para isso. As suas necessidades pessoais, você tem que ter tempo para estudar, para ler um livro, para fazer uma atividade física e tal. E tem que ter tempo para trabalhar. Né? Agora, por que eu defendo esse equilíbrio? Eu defendo esse equilíbrio porque fora dele eu sei que você um dia, né, e esse dia não demora muito a chegar, e um dia o que acontece? A tua produtividade, bum, vai lá embaixo. E é de repente, hein? Não é assim, eu vou ficando pior, vou produzindo menos por várias razões emocionais e tarará. E um dia, olha, lá na frente, blá, 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 eu vou ser menos produtivo. Não. O burnout, o estresse, enfim, todas essas questões que a gente vê hoje, elas acontecem, o camarada, pelo menos do que eu vejo, né? O camarada vai produzindo normalmente, de repente, do dia para a noite, pum, dá um negócio e o camarada cai. Aí é do dia para a noite. Nesse dia, todos perdemos. A própria pessoa, óbvio, porque a sua saúde foi ali comprometida. A empresa que fez investimento naquela pessoa em tê-la e mantê-la naquela posição por todo o tempo. A família, porque perdeu ali um ente para doença, para uma condição que não é normal. E é o perde-perde. Então, o que eu defendo vamos partir para o equilíbrio, nem que seja por uma questão de inteligência do negócio. Porque é uma troca, né, Hudson? É uma troca. Lógico. Né? É lógico que a empresa ela mantém um funcionário, como você falou, investe, mantém um emprego, mas a empresa também, sem esse ser humano que está aqui, também não teria avanços. Ela precisa do funcionário, por mais que você tenha um gestor, uma mente brilhante, alguém que é empreendedor ali, mas nada se faz sozinho, né? Não se faz, né? E se a gente não desconsidera esse equilíbrio, a coisa vai desandar, como a gente falou agora. Mas perceba que quando organização, empresa e empregado se desequilibram na relação, de novo, a gente está supondo apostando novamente na desigualdade, naquilo que nos diferencia e não naquilo que nos põe no mesmo barco. Sim. Né? E veja, quando eu falo de apostar na desigualdade, eu estou aqui falando de uma empresa que tem um tratamento leonino com seus empregados, exige mais do que pode, mais do que deve, etc, e não recompensa isso na mesma medida, no respeito ao equilíbrio de tempo que as pessoas precisam para tudo, tal, tanto quanto os empregados, que muitas vezes aí reunidos em grupo e tal, acabam tentando forçar uma condição que a empresa também não pode oferecer. Né? Então, tô falando, assim, a troca para o bem e para o mal. Né? Para o bem e para o mal. Então, falando, vamos dizer, o português claro, não tem santinho nessa história. Né? Não tem, aqui todos os empregados são malvados e querem tirar tudo da pele dos pobres, dos empregados e tal. Não, tem interesses dos dois lados. Né? Então, é o equilíbrio que conta. Né? A gente olhar para o outro e dizer, nós estamos no mesmo barco. Se não tiver
o equilíbrio aqui entre quem tem ideias, capital, recursos, etc. E eu que tenho expertises, competências, vontade de trabalhar tal. Se nós não nos encontramos de uma maneira honesta, sincera, aberta, etc., para uma relação ganha-ganha, nós vamos todos para o mesmo buraco. Todos, com T maiúsculo, né, para o mesmo buraco. Então, repito, se não for por bondade, se não for por inteligência emocional, que seja pelo menos por inteligência e necessidade do negócio, que nós olhemos um para o outro e busquemos esses equilíbrios. Mas, de novo, eu sei que talvez esteja sendo chato aqui de insistir nisso, mas por que a gente foca nas diferenças, né, Gustavo? E não naquilo que nos une. E nas competências, que é o que interessa mesmo para a empresa. Aí não importa se é preto, se é homossexual, se é PCD. Não, né? O que a empresa precisa buscar é uma competência que é a competência da pessoa que vai fazer essa empresa evoluir, né, Hudson? Exato. E isso tem vários estudos interessantes que mostram isso. Quanto mais diversidade existe nas equipes, melhor o resultado. Né? Por quê? Porque você traz para dentro de um mesmo ambiente histórias de vida diferentes, experiências profissionais diferentes, escolaridades diferentes, enfim. Essas diferenças, se bem tratadas ali, elas são somadas e a soma do conjunto fica maior que a soma das partes. Sabe? É um jogo onde 2 mais 2 dá 5, dá 6, se a gente souber administrar. Interessante isso, né, Hudson? Então, quer dizer, uma equipe, quanto mais diversidade... mais resultado. Mais resultado. Se então, a gente souber trabalhar bem isso. Eu tenho, para usar o nosso exemplo aritmético aqui, eu tenho competências que agregam valor 2. Né? Você também. Só que na hora que nós começamos a discutir, eu e você, honestamente, claramente, abertamente, uma ideia, eu enriqueço aquilo que eu sei. Você enriquece aquilo que você sabe. Então, o meu 2 vira 2,5. O seu 2 vira 2,5. E aí, bom, a nossa soma já deu 5. Percebe? Mas por que virou 2 e 2 virou 5? Porque nós tivemos paciência, tempo, coragem de investir em entender o que o outro sabe, aprender com ele e vice-versa. Aí a soma das partes dá maior. Saber ouvir, né? E aí você vai enriquecer, né? Trocando essa experiência um do outro. Né? É um exercício de empatia, né? Eu acho que no fim, para mim, é falta de empatia. Que se a gente quiser cavar mais um pouquinho, é falta de humildade de todo mundo. Né? Eu não estou fora desse grupo também, mas é isso aí, né? Falta de humildade. Aí eu falei de cavar, me lembrei que humildade, se a gente for buscar literalmente a raiz da palavra, vem de humus, né? Terra. Né? Então, é questão de cavar um pouquinho mais mesmo e deixar e se despir, né, dessa se falta despir de humildade, do orgulho, do ego, né? Generosidade, no final das contas, né? A generosidade precisa estar presente no campo de trabalho para poder a coisa fluir e poder ter um entendimento, né? E se a gente for para o campo um pouco mais, eu vou chamar de filosófico sem depreciar a palavra, né? Porque filosofia é uma coisa muito importante. Mas eu posso ter a cor que for, ter opção religiosa, sexual, seja o que for, diferente de qualquer outro, não interessa. Mas no fim do dia, Gustavo, no fim do dia, você e eu queremos a mesma coisa. A gente quer, por mais diferentes que nós fôssemos, né? Nós queremos fazer um negócio legal durante o dia, que nos dê prazer, que nos dê alegria, que nos recompense também financeiramente, para a gente poder tocar todos os outros aspectos da nossa vida. E a gente quer voltar para casa bem, com saúde, quer encontrar os nossos lá, nossa família, os nossos amigos. É isso que a gente quer. Eu e você queremos exatamente a mesma coisa. É muito bom quando você termina aquela jornada de trabalho, naquele dia, a gente percebe que o dia foi bom, que foi produtivo, que o trabalho que você fez deu certo, que foi bom, que ficou
acima da expectativa. A satisfação é muito boa, né, Hudson? A gente costuma dizer, né? Hoje o dia rendeu. O dia rendeu hoje, né? Quer dizer... É isso mesmo. Agora, ainda continuando na questão filosófica, né? Tem um outro ponto que a gente devia considerar. Aqui não tem nada de tecnicismo, né? É um sentimento meu que eu divido com você, com quem nos acompanha. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar aqui, não é? Eu estou conversando contigo agora, sei que agora, né, neste horário, nós estamos aqui batendo papo. E daqui a 5 minutos? Não sei. Né? Então, será que não era... Aliás, eu adoro lembrar dos estudos, né? Mas tem uma pesquisa muito legal que foi feita por... Eu não vou lembrar o nome do hospital agora, mas por uma instituição médica com pacientes terminais, né? E todos eles foram perguntados, a todos eles foi perguntado a mesma coisa, que era o que eles fariam se tivessem mais tempo, né? Ninguém respondeu, eu queria ter mais dinheiro, eu queria ir voltar para minha empresa e produzir mais não sei o quê, eu queria comprar mais um carro, ninguém. O tempo com... Todos disseram, eu queria ter passado mais tempo com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus amigos, eu queria ter tido mais tempo para estudar, para aprender, para ser um ser humano melhor, Então... É difícil alguém chegar e falar assim, eu queria ter trabalhado, ficado mais tempo no escritório. Exato. Por que se a gente não sabe quando é esse fim, né? Mas a gente sabe que ele vai chegar para todos, para todo mundo. Por que a gente já não considera isso agora e fala, cara, pode ser que seja a última vez que eu estou vendo o Gustavo. Eu preciso apertar, eu preciso pressionar, eu preciso, enfim, tirar o Gustavo do equilíbrio dele. Cara, o que está compensando? Né? Verdade. Veja, de novo, vou insistir, não tem instituição de caridade funcionando como empresa. Empresa é para dar resultado, é para dar lucro, é para produzir coisas melhores e mais importantes para a sociedade. Não tenho a mínima dúvida disso. Vivi minha vida inteira fazendo isso. Agora, a inteligência do negócio tem que nos apontar para o equilíbrio. Né? Porque não adianta eu sugar tudo e largar como se eu estivesse chupando uma laranja, sabe? Mesmo porque o trabalhador satisfeito, ele vai render mais e vai se dedicar mais, né? Ele vai ter uma outra visão da empresa do que se fosse uma empresa que só quer sugá-lo, né? Aquela coisa do domingo à noite, que amanhã eu tenho que... Aquela coisa que a gente busca, poxa, do dia que eu tenho que ficar no domingo à noite pensar, amanhã é segunda-feira eu vou ter que trabalhar, porque a coisa está perdida, né, Hudson? Tem até um nome isso, né? Síndrome do Fantástico. Síndrome do Fantástico. A turma escuta a musiquinha e fala, amanhã é segunda-feira e tal. É verdade. Quando isso acontece, é porque alguma coisa realmente está ruim. E outra expressão que eu acho interessante, que me incomoda, é o sextou, né? Sextou. Ué, não pode ser segundou? Né? Ou seja, eu preciso ter a perspectiva de olhar para frente e ver 2 dias, sábado e domingo, onde eu não vou para o trabalho para ser feliz. É isso? Cara, então uma coisa está muito errada no ambiente de trabalho. Não quer dizer que só a empresa esteja errada, não quer dizer que só o empregador esteja errado, mas essa relação, que é feita de um e do outro, está fora do equilíbrio por alguma razão. Sim, né? Então alguém está errando na história porque o trabalho tem que te dar uma satisfação, ele precisa te dar. É lógico, é parte da sua vida. É onde você fica muito tempo da sua vida e você tem que fazer aquilo com satisfação. Exato. E tem você falando isso me lembrou de um número que eu acho que a gente já citou aqui em algum dos programas anteriores. É um número da Organização Mundial do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho, OIT, que fazendo uma pesquisa com jovens aí na faixa de 18 a 24 anos, percebeu 22 mil jovens, se eu não me engano. Teve como resposta 68,4% dizem, olha, eu só trabalho para pagar as contas. Olha só, é só para pagar boleto. Então,
eu pergunto, onde é que fica a satisfação pessoal com o trabalho? Aonde que fica o crescimento, a vontade de crescer profissionalmente? Onde que fica o sentido de carreira, né? Nós estamos falando de quase 70%, Gustavo. É muita gente, são mais de 2/3, né? Que de alguma forma está perdidão aí nesse mundo do trabalho, sem saber bem o que faz da vida profissional, né? E como você disse muito bem, é parte do equilíbrio. Trabalhar bem para poder viver bem, para poder conviver bem. É uma coisa só, né? Faz a parte. pessoa ela é a mesma, não tem a pessoa profissional, a pessoa pessoal, não, é o ser humano. Exatamente. Não. Exatamente, né? Eu faço muitos processos de recrutamento e seleção, ainda faço, mas eu duvido muito quando eu vejo um camarada que é ótimo, profissional, fantástico, o cara tem resultados maravilhosos e tal, mas é mau pai, mau marido, e hoje as redes sociais te dão muita facilidade para você entender isso, né? Sim. Por meios lícitos, né? Não está aberto, está lá para quem quiser ver. E eu desconfio muito disso, tanto quanto desconfio quando o camarada é também um bom pai e tal, mas é mau marido, sabe? É como você falou, pô, a gente é um só, é um ser integral. Quando você vai, você carrega tudo que você é. Não tem essa conversa, aqui eu sou um, lá eu viro a chave, aí quando eu chego em casa eu sou outro. Não tem jeito. Duvido. E hoje em dia, com toda essa informação que circula, como você falou, você carrega mesmo, né? Então, quer dizer, tudo que você faz ali, na hora que você vai para uma empresa, aquelas informações circulam, não tem jeito, né? E você traz junto, né? E você está com elas todo o tempo, né? Você hoje não precisa nem estar fisicamente no teu ambiente de trabalho, no escritório, na fábrica, onde seja onde for, para estar trabalhando. Você está trabalhando, né? Com o celular na mão, com o iPad na mão, com o essa modificação do trabalho, né? Você está ali trabalhando, né? Então não precisa estar nem fisicamente, para muitos que têm esse recurso, que tem essa condição, não precisa estar fisicamente, nem fisicamente estar para estar trabalhando, e está, né? Então, isso, óbvio que isso contribui também para a falta de equilíbrio, né? Você saiu do escritório, mas está levando um iPad, um celular, um notebook e continuar trabalhando, bom, você continua trabalhando. Hoje em ainda dia... Ainda que não esteja fisicamente lá, né? Ainda que, né, se o teu cérebro está lá, você continua trabalhando. Se você continua executando tarefas, você está trabalhando. Mas aí também, hoje em dia, a gente falar que não para o WhatsApp, tudo isso, que você não vai receber mensagem fora do teu horário de trabalho, que você não vai ter que responder alguma dúvida, é difícil também hoje, né, Hudson? Aí também a pessoa vai ter que equilibrar isso, porque eu acho que é um caminho que não tem volta, né? Eu acho bem difícil aquela empresa, depois das 6 horas da tarde, não vou mandar mensagem, né? Tem que ter o equilíbrio, claro que tem, evitar ao máximo. Só que isso acontece, né, Hudson? Não tem jeito, eu acho que não tem volta, né? Você tem razão. Não, isso acontece, não tem jeito, não tem volta. Concordo. Agora, quem vai ter que realmente buscar o equilíbrio, como você falou, sim. Quem vai demandar esse início de busca do equilíbrio? Aí sim é mais responsabilidade, diria, da organização fazer. Né? Por quê? Porque, vou colocar aqui, tentar colocar de uma forma bem simples. Eu vou acionar alguém se for algo realmente urgente a ser resolvido agora. Tem que ser já. Na área de RH, por exemplo. Tem urgências? Tem. É um acidente, é uma fatalidade, alguma coisa fora do horário né, do expediente que aconteceu, você precisa resolver. Né? Então, óbvio, e todas as áreas têm as suas urgências, né, as suas emergências, tem, óbvio. Né? E aí, bom, vamos nos limitar a isso. O que é urgente, né? Tentar evitar ao máximo. Então é isso. Agora, a organização vai ser demandante, eu acho, para esse equilíbrio de te acionar, sim, quando e se for necessário e tal. Agora, não pode ser, como você falou outro dia lá, minha chefe tinha insônia, e aí ela me acionava de madrugada. Bom, aí, peraí, é necessário?
olha, o prédio está pegando fogo, bom, então é necessário. Ou então, não, olha, eu tive uma ideia para fazer não sei o que lá. Tá bom, não pode esperar amanhã cedo isso? Aí você agora, né? Sim, com certeza. Então vamos economizar, vamos deixar isso que vai acontecer, como você disse, mas vamos economizar para quando realmente for urgente, necessário. For né? necessário. E depois tem um conceito que não é meu, né? Mas é um conceito muito inteligente, que é o que diferencia os assuntos urgentes dos importantes. Né? Os urgências todos nós temos. Todo dia cai uma urgência, várias urgências no seu colo, tenho certeza. Agora, você as resolve, sim, porque não tem jeito, elas estão lá, né? Senão o circo pega fogo. Mas, e não é problema nenhum você resolver as urgências. O problema está quando você pula dessa urgência para a próxima, para outra, e nunca sai do mundo das urgências. Não volta para os problemas que são importantes. Então, quando você faz isso, você fica refém das urgências. Sempre apagando incêndio, sempre sendo bombeiro da situação. E aí você vai mexer onde? Nos efeitos só. Não vai resolver o problema. Quando é que você resolve o problema? Quando você volta para o importante. O importante, ele resolve o problema porque ele vai ao encontro da causa. E aí você elimina efetivamente o problema. E ao eliminar o problema, você também impede que ele vire uma nova urgência lá na frente. Então, repito, todos nós temos urgências para atender todos os dias. E não é problema nenhum. O problema é esquecer de voltar para os problemas importantes. Porque a base para poder de ficar atendendo, de ser refém, etc, etc, de urgências para toda a vida, né? Não é minha, esse conceito não é meu, mas ele é um conceito muito mas é muito importante, muito inteligente mesmo. Como nós falamos. Hoje foi. Opa! Isso aí, poxa, Hudson, obrigado. Mais aí uma semana, missão cumprida. Que alegria, né? Eu espero ter respondido bem, né? E mais do que tudo, né? Espero que quem nos acompanhou hoje se sinta estimulado a buscar esse equilíbrio também, né? Sim. Que torne a sua vida pessoal e profissional melhor. Com certeza. É isso aí. Legal. E a gente volta então na próxima segunda-feira. Uma ótima semana para você.